4 motivos pelos quais a consagração de pastores não é bíblica. Número 1, porque o ato de consagração com óleo era somente aos reis do Antigo Testamento. Nós não temos nenhum exemplo bíblico no Novo Testamento de líderes sendo consagrados com óleo. A unção com óleo era restrito apenas aos reis que viveram no período do Antigo Testamento e também para os judeus. Número 2, por causa da palavra eleger ou escolher. Vamos ler, por exemplo, Atos capítulo 14, versículo 23, e depois eu volto para fazer um comentário. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Basicamente, em um contexto imediato, no capítulo 14, o apóstolo Paulo ele é apedrejado por judeus da cidade de Antioquia e também de Icônio. Então ele é arrastado pela fora da cidade, é colocado para fora da cidade. Depois ele sai com Barnabé e vai para uma cidade chamada Derbe. Depois ele retorna novamente para Antioquia e após retornar para Antioquia, versículo 23, ele então elegeu presbíteros e diáconos para a obra que o Senhor havia os designado. É interessante notar a expressão elegeu ou escolheu, ou até mesmo eleição aí no texto, no versículo 23. A palavra eleger no grego vem da palavra cheirotonson, e a palavra cheir significa mão no grego, vem de mão, dá um sentido de mão no grego, e a palavra teino no grego dá um sentido de imposição, impor as mãos, o que nos leva à seguinte questão. Os apóstolos, eles não consagravam diáconos e nem presbíteros, muito pelo contrário, eles impunham as mãos sobre esses homens, após a igreja elegê-los, escolhê-los, eles impunham as mãos sobre esses homens para o ofício do ministério, dando início, portanto, na igreja do Novo Testamento, o ato de impor as mãos e de ordenar ao ministério, e não consagrar ao ministério, como era feito aos reis do Antigo Testamento, por exemplo. Mas em terceiro lugar, uma questão óbvia e ululante, nós não encontramos em nenhuma passagem do Novo Testamento presbíteros e diáconos assumindo posições eclesiásticas por meio de derramamento de óleo em suas cabeças, por meio de consagração, o que constitui uma completa ignorância bíblica e teológica. A unção de óleo na Nova Aliança, porque era só reservada aos reis, repetindo mais uma vez, era apenas reservada aos reis no Antigo Testamento e a nenhum cargo eclesiástico no Novo Testamento. Em quarto e último lugar, porque o óleo entra em desuso, em completo desuso no Novo Concerto, no Novo Testamento. O óleo é o símbolo do Espírito Santo no Antigo Testamento e hoje é o Espírito Santo no Novo Concerto. Não precisamos mais de óleo ungido, frasco de óleo, de derramamento de óleo, nada dessas coisas. Isso tudo fica no Antigo Concerto. No Novo Concerto, na Nova Aliança, nós não precisamos mais desses apetrechos que somente representava e havia uma conotação profética e simbólica do Espírito Santo. Fique bem estabelecido isso, fica muito bem claro isso ao longo de todo o texto bíblico ao examinarmos os textos das Escrituras.